eu fui fazendo aula em vários estúdios, alguns eu me identifiquei, muitos eu não me identifiquei. Fui em algumas conferências de yoga que aconteceram naquela época, e aí eu comecei dando aula, eu ia fazer aula e eu falava, eu sou professora de yoga, recém-chegada dos Estados Unidos, né? Se você precisar de alguma professora substituta, papapá, papapá. E bem que foi assim, eu sempre fui muito cara de pau em oferecer o meu serviço. Tipo, Uhum, sou babá, tudo bom? Se você precisar de uma babá, me chama. Ah, você tem cachorro? Se você precisar de alguém que ande seu cachorro, me chama. E era assim que eu uhum. ia fazendo dinheiro. E aqui não foi diferente. Aí eu fui no estúdio e fui fazer uma aula, gostei muito da proposta do estúdio como aluna, depois eu desandou para mim, mas foi uma boa vitrine, foi uma boa experiência. Uhum. E eu ganhava R$ 35 por aula. E eu tenho muita especialização. Muita, assim, eu tenho muito investimento em curso. E aí começou a chegar um momento que eu falei, não tá certo. Não tá certo eu aceitar esse valor. Uhum. Você quer bater no peito falando que eu sou sua professora? Por quê? Porque eu tenho todo esse tanto de especialização, porque eu sei dar aula em 2 idiomas ao mesmo tempo, porque eu consigo também dar aula para deficiente auditivo, porque eu tenho experiência com isso, porque eu também consigo dar aula para gestante e pós-parto, porque eu tenho experiência com isso, mas não quer me dar aumento? Eu não aprendi isso de graça. E Já aí eu ouvi uma comecei, história semelhante por aqui, hein? Já eu comecei ouvi. a me sentir desvalorizada, só que eu não tinha autoestima. Então, o que que eu Aham. fazia? Eu sempre projetava no outro aquilo que eu mesma não tinha por mim. Então, não é que ele não me valorizava, eu não me valorizava, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, durante muito tempo, eu permiti que as pessoas se Colocar seu preço aproveitassem. no seu trabalho. Exato. Para Uhum. depois eu me sentir injustiçada e eu ter para quem apontar o meu dedo. Quando sempre esteve em mim. Uhum. Foi aí que entrou Teta Healing, autoconhecimento, papapá, papapá. Mas antes disso tudo, eu sempre fui muito cara de pau. Aí foi a época que começou o Instagram. E eu fui conhecendo, fazendo amizade com algumas professoras. Aí no Rio, eu não sei em BH, não Já sei em tinha Minas. já tinha aula online nessa época? Não, Não, né, não. era Imagina, não estúdio. era nem. Que ano era isso? Isso era 2013. Ah, tá. Mas a aula online ainda não era nem cogitado. Mas aqui no Rio, eu não sei, né, em Minas, é muito comum, por exemplo, uma marca vai fazer um lançamento de uma coleção. Então, eles fazem uma grande festa, assim, loja aberta, bebida, para quem quiser ir. E um Uhum. dia eu estava voltando de uma aula desse estúdio e eu vi um vucu-vucu, né, não tinha filho na época, e o marido estava trabalhando até mais tarde, eu pensei, o que que é isso aqui? Aí parei. Falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E alguém me ofereceu uma cerveja, eu peguei, eu detesto cerveja, não tomo cerveja, mas peguei para me sentir envolvida no negócio. Dei lá um tintim com alguém, eu falei, o que que é isso aqui? Isso aqui é um lançamento dessa marca. Qual o seu nome? O meu nome é Diógenes. Diógenes é um grande relações públicas do Rio de Janeiro. E eu lá, pô, legal, sou professora de yoga, recém-chegada no Rio, se você precisar de aula, eu vou adorar te dar. Nunca dei aula pro Diógenes. Mas aí o que aconteceu? Segundo evento de rua que teve, encontrei Diógenes. Oi, Diógenes, tudo bom? Pô, legal. Aí eu já entendia como é que funcionava a comunicação ali, o relacionamento. Então eu vesti ali o meu negócio e comecei a me relacionar. Fui no Diógenes certeira. Oi, Diógenes, lembra de mim, professora de yoga? Lógico que eu lembro. Fulana, essa daqui é a Sá Souza, professora de yoga. Passosa. Aí, de uma cara de pau que eu tive numa noite, eu conheci alguém que passou a me apresentar como Sá Souza, professora de yoga. Numa dessas, eu fui convidada para fazer um evento da Animale com uma professora de yoga amiga minha, a Ju Domingues, e a garota propaganda naquele dia era a Isis Valverde. Hum. E aí, no intervalo da nossa apresentação de prática, a Isis estava sentada, mexendo no celular, e eu pensava, meu, eu só vejo esse povo na televisão. Se não for agora, quando? Meu, cheguei nela. Oi, tudo bem?
Poxa, prazer te conhecer. Eu não sei se você sabe, eu sou uma das professoras. Ela, nossa, eu vi o que vocês estão fazendo, lindo, maravilhoso. Parabéns, muito bacana o seu trabalho. Eu falei, olha, se um dia você quiser fazer aula de yoga, eu vou adorar poder te proporcionar essa experiência. Ela, anota meu número. Bom, deu um tempo, quando a Isis foi fazer a novela da sereia, que ela era uma sereia lá, comecei a dar aula para ela. Aí a gente foi ficando mais íntimo, papapá, aniversário, festa. Aí ela ia chamando eu e o Mica, conheci Juliana Paz, virei professora de Juliana Paz. Aí daí comecei a dar aula para Ju Matoni, que é a assessora da Isis, da Juliana Matoni, meio Tata Werneck e Rafa Witt. E aí quando eu vi, eu saí de um lugar onde eu ganhava R$ 35 para de repente Aham. dar aula para todas essas grandes celebridades que eu só via na televisão. E eu tinha falado em algum momento pro meu marido, eu falei, você pode escrever. Eu vou dar aula para toda essa galera que você tá vendo aqui, ó. Ah. E aí foi assim, Tata Werneck, Giovanna Eubank, Rafa Witt, Carolina Ferraz, eu dei aula para ela quando ela estava grávida, para Ingrid Guimarães, já dei também. Então eu fui entendendo como que funciona, né, essa galera. Mas eu ainda não tinha Sensacional. autoestima. Mas eu não tinha Ah, não, não é autoestima. possível. Mesmo? Eu não tinha, sabe por quê? Porque eu não sabia cobrar eles. E eu Continuou cheguei trinta e a... cinco reais? Não, não continuou R$ 35, continuou pouco, mas eles conseguiam, porque eu permitia, né? Teve uma dessas celebridades que um dia falou assim pra mim: Nossa, mas R$ 120 você vai me cobrar? Poxa vida, eu poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas eu escolhi você. E aí eu pensei, Cara, e você caramba, é escutar isso da verdade. própria pessoa, né? Que vai te Dentro da pagar, casa, dentro de um casão, assim, gigantesco, só que eu não você tinha fica autoestima, meio. e aí o que que eu pensei? Verdade, cara, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ela me escolheu. Sem autoestima. Com autoestima amor, eu poderia escolher qualquer pessoa, mas eu escolhi você. Então, assim, você quer escolher outra pessoa, não tem problema. Eu sei o que eu ofereço. Você quer uma aula mais barata? Você vai pegar um professor menos experiente com menos conhecimento. Tá tudo bem, é uma escolha que a gente faz. Mas eu sei por que que eu cobro isso hoje. Não quer pagar? Não tem problema. O tempo com as Ok. minhas filhas vale muito mais do que isso. Eu vou ficar com elas. E assim é. Mas como que você conseguiu dar essa virada, assim, na Quando autoestima? eu, quando eu conheci o Teta Healing, Ah. aí eu comecei numa onda de Teta Healing, vinha essa palavra na minha cabeça. E aí teve a Luana Ferreira, que Não, foi mas a de onde que precursora. você conheceu? No meio do yoga Internet. já. Ah, na internet, Eu tá. vi as pessoas falando no Instagram, aí o Instagram já estava meio forte, né? Uhum. E aí, tem a Luana Ferreira, que foi a precursora de trazer o Theta Healing para o Brasil. Ela é a fundadora do Natural Vibe. E, e eu era uma pessoa sem grana na época. Então, assim, eu tinha muitas crenças com dinheiro. Muitas. Assim, para mim, eu nunca podia ter mais dinheiro que os meus pais. E eu ganhava muito bem. Eu fazia, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. E eu nunca tinha dinheiro. E depois eu fui entender com todos os cursos de Theta Healing que eu fiz, que eu tinha uma crença enraizada de que eu não podia ter mais dinheiro que os meus pais. Que se eu tivesse mais dinheiro que eles, eu estava desonrando todo o sacrifício que eles fizeram por mim, que eu trabalhava por eles. Gente, que loucura. E eu passei vinte e Ah. dois anos da minha vida cultivando essa crença, porque eu lembro o dia que eu consegui o meu primeiro emprego no McDonald's e eu falei: a partir de hoje, todo o trabalho, todo o dinheiro que eu fizer é por vocês. E ali eu bati o martelo e eu assinei um contrato energético de uma crença extremamente enraizada de que boa parte do meu dinheiro, se não todo o meu dinheiro, iria para os meus pais. Então, quando eu trabalhava, morava nos Estados Unidos, eu ganhava em dólar, metade do que eu ganhava eu mandava para eles. Só que aí eu mudei energeticamente a hierarquia da minha família e eu passei a ser a mãe, pai dos meus pais. E eu não deixava mais eles escolherem o que eles queriam comprar. Eu que decidia, não, vamos comprar esse porque isso aqui é melhor, vamos comprar esse porque esse aqui vem mais, sou eu que estou pagando. Hum. E aí foi o Teta Healing que me fez entender que eu precisava voltar para o meu lugar de origem, meu lugar de filha.
Gente, mas como funciona? Eu me interessei mais agora aqui pelo Teta Healing. Eu já tinha ouvido falar, É, mas agora eu acho que você então, era tudo que aí, eu estava precisando hoje, viu? eu faço atendimentos e tudo mais. E a questão financeira sempre foi algo que pegou muito na minha vida. Tanto é que professor de yoga não tem educação financeira. A gente paga, sei lá, 5, 6, às vezes 10 mil reais num curso de formação, mas não se sente, não acha que é correto cobrar 300 reais por uma aula. Por Mas que não que é eu tenho só que yoga, né? acessibilizar? Não, não é, mas é que yoga trabalha com bem-estar. Então, Sim, existe uma coisa que paira no ar que todo mundo que trabalha com bem-estar, saúde mental, tem que trabalhar de graça. sim. Mas, poxa Porque vida, você tem que ajudar, né? Você por tem que só quê? doar. É. Por quê? Se é Eu já ouvi justamente outras pessoas falando isso mesmo. o fato de eu cobrar hoje das minhas aulas R$ 350 uma aula me proporciona, me dá a segurança e a garantia de criar um podcast para professores que não têm dinheiro para investir num curso. Porque eu fui essa professora. Eu fui essa professora que queria dicas. Como que eu posso crescer? Como que eu posso ver meu nome? Como que eu posso me sentir mais segura? Como que eu posso me sentir mais confiante? E ninguém quer falar. Porque a gente é visto como concorrente, a gente é educado. Olha, tá aqui seu diploma, agora corre. Porque todo mundo é concorrente. Se você não pegar esse aluno, vão pegar. Não é assim que funciona. Nenhum professor de yoga é meu concorrente. Você entrevistou a Pri Leite. A Pri Leite não é minha concorrente. Nós somos Uhum. companheiras de trabalho. Ela tem a missão dela, eu tenho a minha. Ela Aham. tem um produto digital, eu não quero criar aula online, eu não quero ficar gravando, editando vídeo, eu não tenho saco para isso. Eu quero gravar podcast, eu quero gravar e ajudar professores de yoga a fazerem um puta de um trabalho e ganharem uma puta de uma grana Mas e ter aí, qualidade de vida. como que veio a ideia do podcast? Você já tinha um trabalho com professores antes disso? Já durante a pandemia, porque Ah, quando rolou a quarentena, eu sempre tive um quê de empreendedora, mas eu nunca tinha entendido isso. Porque eu não fui educada para isso, eu nunca tive educação financeira. Eu aprendi educação financeira quando a pandemia começou, que eu falei, vai ter um monte de curso, começou um monte de curso, eu falei, eu quero saber. tá. Fiz curso da Natália Aham. Arcuri, enfim. E só do ano passado para cá que eu sou uma pessoa que eu respiro, que eu vou no mercado e eu falo, eu quero isso, e eu não vejo preço. No começo eu me sentia culpada. Nossa, mas os meus pais não podem comprar essas, não podem fazer desse jeito. Hoje não, hoje eu vou e eu pego exatamente aquilo que eu quero, da marca que eu quero, do que eu mais gosto, na quantidade que eu quero, pago, não vejo o valor e eu falo, obrigada. Obrigada porque eu construí isso. Eu trabalhei para isso, o meu marido teve uma vida completamente diferente da minha, então ele é muito abundante. Então, o que eu vivo hoje é assim, não é perto do que eu vivi quando eu era criança. A vida que as minhas filhas têm hoje, ela é completamente oposta da vida que eu tive quando criança. Meu pai não podia comprar um pacote de bolacha barra biscoito. Ele não tinha dinheiro, não Uhum. tinha. E hoje eu me vejo tendo que mostrar para as minhas filhas que não é porque nós temos uma boa, condição financeira que elas podem ter tudo que elas querem. Não é E é assim que difícil, funciona. né? Eu acho É difícil porque essa assim, parte. sabe por que que foi difícil para mim e eu entendi isso numa crença limitante? Porque eu vi a minha criança nas minhas filhas. Então, comprar tudo que as minhas filhas, principalmente a minha mais velha, queria era suprir uma necessidade da minha criança, que ganhou muitos nãos. Então, porque o meu pai não pôde me dar muitas coisas, eu quis repor isso, eu quis tapar um buraco nisso, comprando tudo que a minha filha queria. E não era assim. E aí eu me embolava e aí não tinha educação financeira. Aí teve uma vez que eu ganhei uma puta de uma grana numa aula e eu falei, já tinha Teta Healing, tá? Vou sair. Já tinha minha filha mais velha. E aí eu fui numas lojas em Ipanema, quando eu vi eu tinha umas 5 sacolas na mão. Paguei tudo à vista. Acho que eram uns 500, R$ 600 que eu paguei ali na hora. E aí, quando eu me vi com as sacolas, eu falei, por que que eu comprei tudo isso? Eu não preciso de nada disso. Aí veio a crença, porque agora
Você tá falando para tua criança que você pode comprar tudo à vista. Que você não precisa mais ficar esperando dinheiro para parcela, papapá, papapá, papapá. Ali eu vi a crença, eu ressignifiquei a crença, bem, né, agradeci, papapá, fiz um trabalho energético em mim ali e nunca mais fiz uma compra maluca sem pensar.